Olá! Então vamos a mais uma aula de Introdução ao Direito 1. Hoje faremos a nossa aula número 4. Então, seguindo o nosso cronograma, a partir dos slides que já estão disponibilizados no portal, seguiremos então com os assuntos referentes a instrumentos de controle social. Então, de todos os instrumentos que tocam a nossa vida em sociedade, o direito ele tem uma relevância muito grande. Então, ele também, apesar dele garantir liberdades e amplitude de atitudes e garantias de movimentação social, ele também tem um controle. Então, ele tem uma atividade especial nesse controle dos nossos atos, dentro do que nós definimos como apropriado dentro da nossa sociedade. Então, de todos, é o direito que possui a maior pretensão de efetividade nesse controle, porque ele não se limita apenas em descrever ou um modelo de conduta ou sugerir esse modelo de conduta. Ele tem um poder de coerção, ele tem uma força. E a coação é justamente a força a serviço do direito e que é um dos seus elementos, que é um dos elementos inexistentes em outros setores, como a moral, a religião, ou a questão do trato social, né, as regras de trato social. E o direito ele tem a coerção justamente para efetivar as suas regras. Mas para que aconteça um bom andamento dessas relações humanas, então é preciso também de uma boa convivência entre as pessoas da sociedade e dos instrumentos que o direito usa para que essa efetividade aconteça. Então, só assim a sociedade ela pode se desenvolver de uma maneira natural e dar amplitude e criatividade nas relações humanas. O respeito a esses institutos jurídicos que precisam conviver entre eles. Se os contratos sociais se fizessem exclusivamente sob uma pressão, né, dos mandamentos jurídicos, nós não teríamos autonomia, nós não teríamos vontade. Se o direito regulasse todos os pontos da nossa vida, nós não teríamos valores de existência, nós teríamos apenas uma coerção para que façamos algo, né? Nós não nos desenvolveríamos de maneira natural. Então, os negócios humanos, por sua vez, então, atingiam limites de menor expressão, né? A convivência não existiria como valor humano, mas apenas como um resultado restrito àquele meio. Então, seria uma formalidade legal a convivência, né? Não seria uma experiência humana. A amizade, os valores humanos, teriam um valor legal e não um valor humano. Por isso que o direito ele precisa, apesar de exercer essa coerção, ele precisa dar autonomia para que as pessoas se desenvolvam. O mundo primitivo, por outro lado, ele não distinguia diversas espécies desses ordenamentos sociais. O direito absorvia questões de todas as áreas, né? Desde o plano da consciência, da moral, da religião, por assim em diante, e as questões eram muito ligadas à disciplina e o equilíbrio da sociedade identificados hoje como usos sociais, que nós falaremos um pouco depois como normas éticas, certo? A sociedade tenta, desde a antiguidade clássica, separar essas áreas de atuação e coerção do direito para que ela fique mais organizada, mais previsível e nos dê mais segurança. Então, mesmo nos dias atuais, então, populações menos desenvolvidas, e alguns aspectos também a nossa, porque a nossa formação cidadã é muito primitiva. Primitiva, até estou sendo um pouco pesado, mas ela é muito incipiente. A nossa maturidade de cidadania, ela é muito frágil, ela é muito inocente. O homem, ainda, principalmente o brasileiro, o latino-americano de maneira geral, mas especialmente o brasileiro, ele não entendeu ainda o que é cidadania. Tanto é que muitas vezes ele opta por regimes mais autoritários porque ele tem medo da sua própria liberdade. Ele não entende que a democracia é justamente o que garante a sua liberdade de escolher nuances dentro do lugar onde ele vive. E ele ainda não aprendeu a exercer sua cidadania e muitas vezes não valora essas liberdades e acaba abrindo mão em alguns momentos históricos. E isso mostra um amadurecimento de cidadania muito pequeno.
muito pequeno. Nós ainda estamos caminhando nesse sentido para entender o que é a cidadania e de como ela é difícil de ser conquistada e de como ela é valiosa, né? E principalmente de como exercer essa cidadania. Então, muitos países enxergam, assim como o Brasil, toda a questão da atuação do direito como algo confuso, algo que acaba atrapalhando um certo tipo de funcionamento, na verdade, justamente o jeito que garante o funcionamento das coisas. E ele precisa ser aperfeiçoado e não excluído, certo? O jurista e o legislador, desde o início do milênio, não podem confundir as diversas esferas normativas, porque como tem essa diferenciação, nós precisamos perceber de quais campos elas tocam. O conhecimento do campo de aplicação do direito é a priori lógico e necessário a tarefa de elaboração de normas jurídicas, porque o conhecimento da aplicação do direito é o que nos possibilita fazer regras de aplicação das normas jurídicas, porque ela precisa se enquadrar dentro desse sistema homogêneo e não contraditório. Ele precisa ter uma voz única e ter uma harmonia entre as normas. O legislador deve estar consciente, então, da legítima faixa. Isso aqui é muito importante. O legislador deve estar muito consciente da faixa de atuação que ele pode exercer, né? Que faixa de ordenamento lhe é reservada. E ele não pode ultrapassar essas linhas, certo? Então, ele não pode alcançar fenômenos sociais de outra esfera de controle social. Porque daí ele deixa de ser um garantidor de liberdades e passa a ser um autoritário. Essa linha que separa o garantidor das liberdades para o autoritário e o tirano, ela precisa ser muito bem estudada. Não é uma questão opinativa, isso aqui é uma questão principiológica de interpretação do direito muito, muito séria. E não raro ela é confundida e nós vemos absurdos aí pelo mundo nesse senso comum teórico, inclusive dos juristas, certo? Toda norma jurídica é uma limitação. Ela tem um sentido limitador para colocar algum limite em algum momento da nossa vida. Por isso, o legislador ele deve regulamentar o agir humano dentro da estrita necessidade de realizar os fins preservados ao direito, segurança através dos princípios jurídicos. Porque se ele fizer uma legislação sem respeitar os princípios jurídicos, ele provavelmente estará ultrapassando algum limite, certo? Então, as questões íntimas de moral, o que fala sobre arte, o que fala sobre religião, o que fala por preferências pessoais e íntimas, esse tipo de legislação sobre conceitos de família, isso tudo precisa ter uma faixa de legislação muito, muito delicada, porque se está falando sobre questões íntimas, questões pessoais, e as liberdades são garantidas. Até que ponto o legislador pode interferir em questões pessoais, certo? E, de novo, não é uma questão da maioria decidir, é uma questão de preservar princípios básicos da democracia. Não é uma questão de maioria. A democracia não é ligada a uma questão de democracia na maioria das suas demandas, né? As pessoas confundem as questões da democracia ligadas à ideia do voto. Não, a democracia ela protege justamente a sociedade dela mesma. Mesmo quando a maioria está errada, a democracia deve ser preservada. Aqui percebemos os limites legislativos e jurídicos, assim como a Constituição Federal, atuando nunca como obstáculo, mas como garantidora dessas regras jurídicas. A Constituição não pode ser considerada um obstáculo. Se o jurista considera a Constituição um obstáculo, uma interpretação jurídica para chegar ao que ele considera justo, a justiça dele é inconstitucional, porque o caminho da justiça ela passa pelos basilares garantidos na Constituição e ela tem um caminho apropriado. Ela tem uma base principiológica apropriada. Então o intérprete jurídico precisa saber usar essa base para chegar naquilo que nós achamos justo, mas nunca ferindo a base, certo? Principalmente em épocas onde está discutindo regras jurídicas e processos famosos sobre regras jurídicas, nós percebemos que a justiça não é feita a qualquer custo. O atalho, se eu preciso usar um atalho ou um método não constitucional ou não legal para chegar ao que eu considero justo,
eu sou tão criminoso quanto aquele que eu estou acusando. Porque, na verdade, nós estudamos justamente para não fazer atalhos. Nós usamos as regras do jogo, usamos as regras jurídicas e os princípios constitucionais para chegar ao justo. Se eu não conseguir chegar por esses caminhos, é melhor, mesmo com toda a convicção que se tenha, que eu não culpe ou não acuse, não prenda ou não multe aquele cidadão. Porque os caminhos democráticos, eles são inegociáveis. Se eu negociar a democracia, se eu negociar as regras jurídicas, nós passamos a abolir as regras e nos comportar assim como os criminosos. Porque o criminoso o que é? Aquele que não segue as regras estipuladas dentro do direito e chega ao resultado que ele bem entende porque ele tem muita vontade. Então, por que algum jurista, advogado, juiz, promotor, ou seja o que for, pode chegar ao que ele pensa de justiça abolindo as regras? Qual é a diferença dele do criminoso? Nenhuma, certo? Muito importante esse ponto, pessoal. Então é indispensável que se demarque o território do jus, né, da questão do dizer, a lei dizer o justo, de acordo com as finalidades que lhe são reservadas na dinâmica social. O contrário, tendo o legislador campo aberto para dirigir qualquer coisa, inteiramente, de maneira abusiva à vida humana, seria fazer do direito um instrumento de opressão. Ele poderia controlar questões que não devem ser controladas. Ele ultrapassaria esses limites. Em vez de um meio de libertação, seria um meio de opressão. Sem um limite de atuação, o direito transformaria o homem em um ser mecânico, sem personalidade, pois todo o seu comportamento estaria determinado por algo externo a ele. Teria alguém comandando a sua vida. Aí sim, perderíamos a autonomia, seríamos um ser mecânico, e aí o direito não teria nenhum sentido libertador. Autonomia e liberdades individuais nos responsabilizam socialmente. Isso é importantíssimo dentro da nossa vida. Talvez daí a dificuldade de aceitar as complexidades de um ser livre, né? De que a liberdade do outro ela não é uma agressão à minha, mas ela é exatamente igual à minha. A liberdade do outro, por mais estranha que me pareça, por mais que eu queira controlar suas afinidades, vontades e tendências, será que eu poderia enxergar que as minhas poderiam ser definidas da mesma maneira? Não, as nossas liberdades estão todas importantes, inclusive aquelas que eu não entendo ou que eu não concorde. Todas as liberdades se entrelaçam e quanto mais nós defendermos a liberdade dos outros, mais livre seremos também. E aí, a partir daí, falaremos das normas éticas e normas técnicas. A atividade humana, então, além de se subordinar às leis da natureza e conduzir então conforme as normas éticas ditadas pelo direito, moral, religião, regras de trato social, como nós falamos já em outros momentos, tem a necessidade de se regrar e se orientar por normas técnicas. Nós temos normas técnicas que conduzem um caminho a ser tomado para se chegar na obtenção dessas normas éticas. Nós vamos falar sobre um pouquinho sobre isso agora. As normas técnicas, ao desenvolver seu trabalho na atividade humana, construindo os objetos culturais, se diferenciam do agir social. Porque enquanto as normas éticas elas determinam um tipo de agir, uma maneira de ser, a sua vivência vai constituir um fim, as normas técnicas, por outro lado, elas indicam uma fórmula de como fazer. Elas são apenas os meios que conduzem e capacitam o homem a atingir os resultados éticos determinados anteriormente. Então essas normas, que alguns preferem denominadas como regras técnicas, elas não constituem um dever em si. Né? Elas possuem um caráter de imposição, sim, mas aqueles que desejam obter determinados fins seguem essas fórmulas para obtenção do resultado daquele agir, daquele dever ser, certo? Então não adianta nós determinarmos uma norma ética sem determinar a fórmula de como chegaremos àquele ponto, certo? Elas são neutras em relação a valores, né? Pois tanto podem ser empregadas para o bem quanto para o mal, e na verdade o que ela vai se determinar é justamente em relação ao resultado. As normas técnicas, então, elas determinam como uma descoberta científica, as normas técnicas então determinam como uma descoberta científica deve ocorrer, por exemplo, como ela deve ocorrer para ter validade, existe uma fórmula, e qual vai ser a legalidade disso.
definindo os meios para que o resultado seja eficiente, válido, para nos levar a usos práticos. Agora, em momentos pandêmicos como vivemos, existem normas éticas, então sim, todos devemos descobrir como combater essa doença. Mas é fundamental que se respeite as normas técnicas para que os protocolos sejam feitos. Não se pode fazer de qualquer maneira. Existe já uma maneira, um limite aceitável dentro de normas técnicas para que descobertas, para que novos tratamentos, tudo isso seja aplicado. Isso é uma ciência. Assim como na ciência do direito, para que algo seja aplicado, existem normas a serem respeitadas e maneiras e fórmulas para que isso seja aplicado. Em sociedade também, na parte legislativa também, na área da saúde, da mesma maneira. Qualquer novidade dentro da área da saúde precisa ter uma fórmula para que ela possa fazer parte de algum procedimento ou protocolo. Isso faz parte da ciência, não é uma questão opinativa, não é uma questão de boa ou má vontade, porque as fórmulas elas são neutras, elas funcionam de acordo com o resultado a ser obtido e a segurança e a validade desse resultado. Então, assim funciona a técnica legislativa. Para produzir, então, o justo, ela deve seguir regras que façam válidas, conectadas à vida prática do homem e sua coletividade. Não se pode fazer uma regra legislativa ou uma lei nova sem cumprir os parâmetros. E aí nós não estamos discutindo boa vontade, funcionalidade da lei, o quanto ela é importante, porque a importância não está em jogo na hora de obedecer às fórmulas a serem respeitadas para que se tenha validade. E aí nós chegamos aqui também, outra influência muito forte do direito, onde nós falamos sobre direito e religião, que é algo também que se toca o tempo inteiro, mas que nós precisamos entender os limites desses aspectos. Então, por muito tempo, na história, a religião exerceu um papel definitivo nas questões humanas. A falta de conhecimento científico era suprida pela fé. Então, aquilo que eu não conhecia era colocado na questão da religião, e a religião acabava dando alento para suprir esse afã filosófico de perguntar o porquê das coisas e ter uma resposta do homem. Diante das tragédias, então, se viam castigos divinos, com a fartura via-se prêmios. Então, aquela sociedade simples que vivia em torno de uma montanha, em algum momento aquela montanha começava a cuspir fumaça, fogo e todo um aspecto de fúria na questão religiosa daquela sociedade simples. Então aquele deus estava muito furioso. Então era aquele vulcão, né, representava aquele deus. Como ninguém entendia o que era vulcão, era um deus furioso. Então o que faremos para sacrifício? Vamos pegar alguém, vamos jogar lá dentro do vulcão, de repente ele se acalma e a partir daí nós conseguimos viver as nossas vidas. Então o inexplicável era suprido por questões de fé. E o homem funciona dessa maneira. Ele precisa de alento, ele precisa de esperança, ele precisa de um tipo de resposta, mesmo que seja metafórica. É uma necessidade humana. O direito ele vem tentando separar essas questões justamente porque não tem como direito dar conta de todas as crenças que os homens têm. Nós temos muitas crenças. Então a evolução social, percebendo a impossibilidade de conjugar a questão da religião com o direito, que sempre foi muito perigoso, implementa a laicização do direito, que é a questão do Estado laico. Então teve grande impulso no século XVII, através de Hugo Grosso, que pretendeu desvincular Deus da ideia de direito natural, e a sua frase era o seguinte: o direito natural existiria mesmo que Deus não existisse, ou existindo, não cuidasse dos assuntos humanos. E aqui ele diria: o direito natural, ele existiria, as regras de conduta, a maneira que a gente interage e as regras que nós acharíamos para compor a sociedade da maneira mais justa possível, com a ideia de Deus ou não, ela existiria. Porque isso é muito ligado à questão de natureza humana. Então nós podemos, inclusive, ter um direito que não fale de religião, mas que dê conta da nossa interação social, sem desrespeitar as religiões. Aliás, inclusive dentro do direito, preservando e respeitando todas as crenças e todas as nuances de fé que os homens têm. E isso é muito mais respeitoso do que ter que impor apenas uma crença em toda uma população, que nós sabemos que somos mestiços, somos plurais, com muitas cores
com muita riqueza cultural, e isso faz, sim, o Brasil um lugar maravilhoso. O movimento de separação entre direito e religião cresceu ao longo do século XVIII, especialmente na França, nos anos que antecederam a Revolução Francesa, e a partir daí teve a ideia de colocar o homem separado como uma ideia do homem no centro dos seus direitos e dando uma ideia de separação entre Estado e Igreja. Vários institutos se desvincularam da religião, como a assistência pública, o ensino, o Estado civil. Modernamente, então, os povos mais adiantados separam o Estado da Igreja, ficando cada qual com seu ordenamento próprio. Porque se nós formos ver, então, regimes que usaram de maneira muito forte a Igreja para comandar uma situação, nós chegamos em exemplos muito, muito tristes. Desde o Holocausto, que foi usado também em questão religiosa para fazer todo aquele massacre, nós chegamos na ideia da Inquisição, de toda a perseguição e morte de milhares de pessoas através da Igreja. As pessoas usam a Igreja para fazer isso, e a questão dos terroristas, dos talibãs, da questão toda do ISIS, que usam a religião para cometer esses atos atrozes. Então, a religião ela deve ser respeitada, mas o direito tem que garantir as bases de maneira separada, certo? Quando as duas coisas viram uma coisa só, geralmente as religiões acabam escolhendo uma só e todas as outras se tornam inimigas e acaba tendo um conflito gigantesco. Então, alguns sistemas jurídicos, contudo, continuam a serem regidos então por livros religiosos, como eu estava falando, notadamente no mundo muçulmano. Em 79, o Irã, por exemplo, estabeleceu a vigência do Alcorão, livro da seita islâmica, para disciplinar a vida do seu povo. O problema não é o Alcorão. Se nós formos ler o Alcorão, ele tem passagens onde fala muito mais de paz do que qualquer outra coisa, fala muito mais de amor do que de ódio, fala muito mais de perdão do que de condenação, mas quando se vincula isso de maneira tão forte a uma questão governamental, tudo que não é daquela linha acaba se tornando o inimigo, e aí a violência realmente explode. Então, pesquisadores do direito verificam a religiosidade como um dos grandes mecanismos de controle social. E isso foi usado através da história de maneira muito eficiente, o controle social feito através da fé das pessoas, porque nós ficamos reféns de uma questão espiritual, né? A questão espiritual é muito forte para o homem. Pois o religioso que usa as bases de harmonia será um ser ligado ao bem e ao respeito. Porém, as radicalidades religiosas e intolerâncias populistas fazem com que o direito tenha a intervir em conflitos causados por questões religiosas. Percebam, hoje existem muitas pessoas, inclusive no Brasil, que têm rixas religiosas, inclusive entre religiões cristãs. Mas vamos parar para pensar se os líderes religiosos dessas religiões vão ampliar esse exercício. Se pegar o líder religioso de outras religiões, pegar a Índia, né? desde a Índia com todos os seus deuses, pegar Maomé, Buda, enfim. Se esses líderes pudessem sentar numa mesa e conversar, eles brigariam ou eles conversariam com toda a educação, respeito e amor que eles pregam dentro da sua crença? Eu duvido que houvesse violência. Então, o direito ele precisa garantir também essa harmonia. As pessoas são mais violentas quando se inserem dentro de uma questão fanática da religiosidade, porque os seus líderes religiosos não eram violentos. Então, por aí já percebemos que o direito ele tem uma intenção de falar da vida dos homens, de lidar com as questões humanas. As questões religiosas fazem parte de outro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento espiritual. E o direito ele tenta proteger essa possibilidade, mas não controlar a fé das pessoas. E aí passamos para nosso próximo item, chamado Definições e Acepções da Palavra Direito, onde falamos sobre as questões conceituais do direito. Então, o direito ele é empregado, ora em sentido objetivo, como norma, né, de organização social, e ora como um ponto de vista subjetivo, para indicar um poder de agir o que a lei garante. Então, algumas vezes com referência à ciência do direito e outras como equivalente à justiça. Então, eu estudo direito, mas eu também tenho direito a alguma coisa. Então, o direito ele é usado de várias maneiras, esse conceito. Então, com este vocábulo, fazemos alusão tanto ao direito positivo como ao direito natural.
Então, o direito é aquele que está estipulado dentro dos nossos códigos como o direito de agir que eu tenho baseado num direito objetivo, certo? O conceito de direito não é captado por estudiosos logo nas primeiras reflexões. Nós precisamos nos inserir nos estudos do direito para perceber até onde ele vai. A sua formação, então, passa por um processo evolutivo que inicia a partir do conhecimento vulgar, daquele que o homem comum possui e vai se aperfeiçoando. À medida que homens jurídicos, né, aquele homem que se incorpora do conhecimento jurídico, adquire. Então, essas novas experiências vão enriquecendo o homem até ele alcançar um nível científico ou até mesmo filosófico desse tema. Nós precisamos nos inserir nesse assunto e absorver esse conhecimento para que eu possa lidar com o direito de maneira serena e equilibrada. Nós lidamos dentro da questão do direito com o que nós chamamos de ordem jurídica, que é o nosso próximo ponto. Então, a ordem jurídica, pessoal, é a expressão que coloca em destaque uma das qualidades essenciais do direito positivo, de todo esse ordenamento, que é agrupar normas que se ajustam entre si e formam um todo harmônico e coerente de preceitos. Importante essa parte, pessoal, porque vocês vão lidar com esse tipo de situação e precisam ter isso muito presente nas suas interpretações em todas as outras cadeiras, em todas as outras áreas que vocês estudam. Assim, podem ser definidas como uma reunião de normas vinculadas entre si por uma fundamentação unitária. Então, todo esse ordenamento ele precisa ser harmônico, ele precisa falar a mesma língua. Não pode existir contradições dentro do ordenamento que visa garantir essas liberdades. Justamente por ser a ordem jurídica um corpo normativo, quando ocorre a incidência de uma norma sobre um fato social, ali se encontra presente não apenas a norma considerada, mas a ordem jurídica, pois as normas apreciadas isoladamente não possuem vida. E aqui o que nós queremos dizer é o seguinte: as normas que compõem essa ordem jurídica, esse ordenamento, esse arcabouço jurídico, as normas que estão ali, elas não são interpretadas sozinhas. Elas são interpretadas à luz de todos os princípios e bases que nós definimos como aquele ideal de justo que vem desde o preâmbulo, como base constitucional. A norma isolada sozinha ela não tem vida, ela precisa estar em sintonia e com toda essa irradiada de princípios basilares do ordenamento. Ele não pode entrar em conflito com o ordenamento, porque se ele entrar em conflito com o ordenamento, provavelmente existe um caráter inconstitucional ou injusto dentro dessa norma. Por isso é importante essa fundamentação unitária e essa voz única de comando dentro do ordenamento jurídico. A ideia de ordem pressupõe uma pluralidade de elementos que, por sua adequada posição ou função, compõem uma unidade de fim. Nós temos uma unidade com finalidade, né? Revelados pelas fontes das mais diversas, mas que nascem justamente na Constituição Federal, em suas regras básicas de organização social. Lá no início, como nós falamos. A pluralidade de elementos que o direito oferece, então, compõe-se de normas jurídicas que não se acham simplesmente encaixadas, mas elas se entrelaçam em uma conexão harmônica que dão sentido a essa voz constitucional que tem um objetivo. A formação de uma ordem jurídica exige, então, uma coerência lógica nos comandos jurídicos. Os conflitos entre essas regras que eventualmente podem acontecer, quando eles são revelados, eles deverão ser solucionados mediante uma interpretação sistemática, porque eu preciso analisar essa norma de acordo com todos os princípios e bases. Porque sim, pode acontecer uma contradição, mas existe uma maneira de lidar com essa contradição e preservar essa voz única da Constituição e toda essa questão basilar, certo? Nós falaremos sobre isso em outra oportunidade. O aplicador do direito, recorrendo então em subsídios da hermenêutica jurídica, deverá redefinir o direito positivo. O nosso ordenamento ele pode se redefinir a partir de um lógico, de um procedimento lógico, dessa unidade fim, que ela vai irradiar todos os princípios, todos esses valores lá do início e vai adaptar essa norma que não está se encaixando muito bem. É justa a hermenêutica jurídica que nós falamos aqui. Hermenêutica jurídica significa técnica de interpretação jurídica. Não é uma interpretação solta. Não é uma maneira que eu acho de interpretar. Existe uma técnica apropriada para interpretar o direito.
Essa técnica apropriada de interpretação jurídica vai nos dar subsídio para poder pegar uma norma que não está em consonância com o ordenamento jurídico e adaptá-la para que ela fique de maneira adequada e não entre em conflito com o todo, certo? E aí nós falaremos um pouquinho sobre norma jurídica. As normas, então, ou regras jurídicas, estão para o direito de um povo, assim como as células para um organismo vivo. A norma jurídica são essas unidades que dão vida a esse todo. Para promover a ordem social, o direito positivo, então, deve ser prático. Importante também a praticidade do direito. Ele não pode ser platônico, como nós falamos lá nas primeiras aulas. O direito ele precisa ter uma implicação prática na vida das pessoas. Ou seja, revelar-se mediante normas orientadoras das condutas individuais. Então ele deve promover ordem social e deve ser prático. Não é suficiente, então, para que se alcance o equilíbrio na sociedade, que os homens estejam dispostos à prática da justiça. É necessário que lhes indique, então, a fórmula, lembra? Normas éticas e normas técnicas. Então é necessário que se indique a fórmula da justiça, que satisfaça a sociedade em determinado momento histórico. Não adianta dizer que todas as pessoas merecem moradia. Eu preciso achar uma fórmula para que as pessoas possam ter moradia. Não é simplesmente dizer que a vida é um bem indisponível e que é algo que não se pode ser tirado. Se eu não tiver uma saúde pública apropriada, se não tiver uma estrutura e a importância necessária para fazer fórmulas de que garanta que essas vidas sejam preservadas, certo? Então a norma jurídica exerce o papel de um instrumento de definição da conduta exigida pelo Estado. Ela esclarece a gente como e quando agir. O direito positivo em todos os sistemas compõe-se então de normas jurídicas que são padrões de conduta ou de organização social, impostos pelo Estado para que seja possível a convivência dos homens em sociedade. Então o direito positivo, esse ordenamento, em todos os sistemas ele se compõe de normas jurídicas. E eles que vão organizar e vão determinar a conduta dessa organização social para que se chegue no objetivo. Então são fórmulas de agir, determinações que fixam pautas, então, do comportamento entre as pessoas, do comportamento interindividual. Então, nós temos aqui também mais um item que nós falamos, então, existe uma classificação dessas normas. Essas normas elas podem se definir por características das mais diversas. Então, nós classificamos as normas aqui, a princípio, quanto a âmbitos de validez, certo? Então, a questão de validez espacial. Então, gerais são aquelas que se aplicam em todo o território nacional, locais são aquelas que se destinam apenas um território do Estado. Então nós temos normas, né, que são válidas em todo o território nacional e outras apenas em alguma parte dele. Na primeira hipótese são sempre federais e nas demais podem ter diversas fontes, porque nós temos leis municipais e estaduais também. Então, no âmbito temporal de validez, nós temos uma questão temporal, ela é relativa ao tempo. Então, de vigência por prazo indeterminado, quando a norma jurídica não tem validade pré-fixada. Se ela não tem uma pré-fixação do seu nascimento, de quando ela vai, né, morrer, ela é por tempo indeterminado. Então, por prazo determinado, são aquelas que na sua criação já existe um prazo determinado para o fim da sua validade, certo? Aqui falaremos também quanto à flexibilidade ou arbítrio do juiz na hora de tomar suas decisões. Em geral, então, são abstratas, pois dispõem sobre fatos de uma forma genérica, a fim de alcançar situações semelhantes. Então, a flexibilidade do juiz, em geral, ela é abstrata, e para chegar em situações semelhantes, ele tem uma escolha flexibilizada para saber por que caminho ele vai seguir. Mas existe uma margem para essas liberdades. A liberdade para que o juiz interprete de qualquer maneira, ela não é ilimitada. Nós não temos nenhuma liberdade ilimitada, na verdade, né? Então, essa margem de liberdade dada ao juiz para interpretar a lei, ela não é ilimitada. Então, ela está restrita ao tipo de norma e aos ditames constitucionais. Tem tipos de norma que não podem ser interpretadas e quando ela pode ser interpretada, ela está vinculada aos ditames constitucionais. De novo, a Constituição é a garantidora das regras do jogo e da obtenção da justiça, nunca um obstáculo.
As normas do tipo cerrado ou fechado, né, elas não possibilitam uma interpretação. Elas são determinadas exatamente no limite legal. Por exemplo, a questão de maioridade. A questão da maioridade. Passou da meia-noite daquele dia, a pessoa agora passou a ter a maioridade, toda a relação jurídica que essa pessoa vai ter com o ordenamento jurídico foi automaticamente estabelecido. Não é uma questão interpretativa. Isso é uma norma fechada, não é passível de interpretação. A do tipo aberto, ela dá liberdade ao jogador que pode utilizar outras fontes, então, para complementar essa decisão. Onde pode usar os costumes, a jurisprudência, regras de experiência, para decidir, mas sempre dentro dos limites constitucionais. Esse enriquecimento dentro dessas outras fontes são complementares. A base é sempre a mesma. E aí, meus amigos, o que nós temos para hoje são esses dados e a interpretação jurídica, ela é uma arte. Ela faz parte de uma intenção e de um compromisso de cada profissional em obtenção do justo. Lembrem-se, a justiça não é obtida a qualquer preço. A justiça, ela não é obtida por qualquer caminho, independente das afeições e das preferências e das empatias com quem é acusado ou com quem é inocentado. Isso não faz parte das intenções jurídicas. As regras jurídicas é a garantia de uma civilização justa, é a garantia de uma democracia sólida. Saber lidar com essas nuances e frustrações e vitórias e derrotas no nosso caminhar é justamente o que faz a nossa evolução social da nossa civilização. Então, pessoal, lembrem-se, o atalho, ele nos torna exatamente aquilo que nós condenamos, o criminoso. Nós temos que estudar bastante, nos apropriar dessas regras para conseguir contribuir em sociedade, porque cada um de nós e cada um de vocês que estão aí aprendendo também tem uma importância muito grande. Desejo muito sucesso, muito estudo para vocês e nos vemos semana que vem. Muito obrigado, tchau!